Você está em mais um episódio do Confessional Podcast. E hoje vamos tratar sobre confessionalidade de uma forma muito interessante e rica. Temos um convidado que logo será apresentado pelo Reverendo Rodrigo. E nossa alegria não só de apresentar o nosso convidado, mas de falar sobre um livro que acabou de ser publicado sobre confessionalidade, sobre a prática confessional, e que nós temos certeza que vai abençoar a igreja brasileira e, de forma mais específica, as igrejas de tradição reformada. Então, sem mais delongas, Rodrigo, quem nos brinda com a sua presença? Quem nos abrilhanta com a sua presença hoje, está conosco o reverendo Christopher Vicente. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, meu irmão. A gente fica feliz. Christopher é pastor na igreja presbiteriana Manancial, em Natal, e além disso, formado pelo Seminário Presbiteriano do Norte. Sua turma é de 2018, a gente fica muito feliz, meu irmão, de você estar aqui conosco, de estar enveredando nessa área de editora, de publicação, de a gente poder ter essa alegria de receber esse primeiro livro físico aqui, e a gente fica muito feliz também com o trabalho que você tem implantado, não só nessa área da confessionalidade, mas também publicando outras questões, né? A gente já sabe que tem outros livros aí engatilhados, e para a gente é uma alegria muito grande poder receber você aqui nesse dia de hoje, e a gente espera que a gente possa receber mais vezes, conversar sobre outras coisas também, sobre outros livros. A gente fica feliz por essa empreitada sua, e a gente pede que o Senhor continue abençoando a sua vida, seu ministério e esse trabalho que acaba abençoando não só você e sua região, mas todo o Brasil, toda a igreja de língua brasileira que possa aprofundar os estudos a respeito desse tema que é tão rico e tão caro para a gente. Amém, irmãos. Reverendos, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse material e esse tema. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, meu querido. E para a gente começar a conversar, antes mesmo de a gente falar do livro, eu acho que valeria a pena falar um pouquinho da história da própria editora, né? Que você abriu essa editora recentemente, né? Tem já quanto tempo? Formalmente como editora, 4 meses. 4 meses, olha só. Então, realmente... mas já está trabalhando já tem um tempinho, né? Como selo editorial, por assim dizer, já há pouco tempo após a saída do seminário, é que a gente começou a tornar público alguns textos traduzidos. E ela que tem um nome interessante, né? Nadri Reformatia. A gente estava conversando um pouquinho aqui como pronunciar esse termo holandês, que tem uma história também da história da igreja, que tem faz parte de um movimento dentro do movimento puritano, mas em terras holandesas. E, cara, conta um pouquinho pra gente como foi sair do seminário e entrar no comércio, na parte editorial de livros evangélicos. Reverendo, no seminário eu descobri, né, eu fui para o seminário como presbítero regente, já havia subscrito a Confissão de Fé do Westminster, e um detalhe, no ato da ordenação não havia me falado sobre ela, eu precisei correr atrás, né, como um filho que vai tentar entender os pais. Eu havia feito um juramento, e havia ouvido falar sobre os puritanos, mas no contexto onde eu vivi, na minha cidade, era comumente usado um termo pejorativo. Quando eu cheguei no seminário, né, a citação em sala, né, de um puritano muito profunda, muito piedosa, isso me despertou interesse de realmente conhecê-los, e foi quando passei a devorar os textos que eu tinha deles em português e sobre eles em português. À época, o inglês era fraquíssimo, eu não gostava muito de inglês. E ali no seminário eu vi da língua inglesa, da língua né? inglesa, exatamente. Não das pessoas. Isso, é verdade, da língua inglesa. Obrigado pela... O pessoal vai cancelar a gente tem que arrumar isso aí, senão vai dar problema no canal do YouTube. Não, cancelado de alguma maneira o pessoal sempre tenta, né? Exatamente. Conversa aqui, mas... Vai-se embora. Da língua inglesa. E aí, mas foi exatamente se debruçando sobre esse material, né, e lendo sobre eles, que eu comecei a procurar além. E aí comecei a estudar inglês traduzindo eles. Legal. E foi feito algumas traduções que foram ficando guardadas. Quando eu cheguei no ministério, textos curtos, a ideia realmente em pontos importantes da fé, a apresentação desses irmãos da nossa fé, na nossa história, né? E aí me veio a ideia de torná-los públicos por uma plataforma, um aparato mais estável que um blog, por exemplo. E aí foi quando a gente
colocou na Amazon, num preço mínimo que a Amazon permitia, para que realmente fosse acessível, a média R$ 1,99, R$ 2,50. E foi assim que começou esse seletorial, com o desejo de apresentar esses textos para os irmãos, tamanha era a riqueza deles, né? E outros irmãos têm feito isso também, já vinham fazendo. Sim. Foi quando surgiu... E a ideia da Nadri, né, da Nadri Reformatie, foi lendo sobre a história dos puritanos, a gente sabe dos movimentos na Escócia, na Inglaterra, né, tem as suas nuances nesses dois, e ainda a Holanda, né, que tinha essa comunicação dos puritanos holandeses com os britânicos. E aí eu conheci o movimento Nadri Reformatie, e o que me chamou a atenção neles era a ênfase... A Holanda já tinha uma estabilidade confessional maior, que a briga, por assim dizer, estava acontecendo nas Ilhas Britânicas. Então eles tinham uma firmeza confessional, por assim dizer, e ao mesmo tempo enfatizavam, como o movimento puritano britânico, a questão da piedade e de viver aquilo que ela professava, e não apenas um calvinismo que ficasse na profissão de fé externa, né, ou no intelecto. Então eu tomei o nome da editora, pensando talvez se isso seria realmente usual, a própria pronúncia, Sim. mas para expressar a ideia do que seriam as publicações da Nadri. A firmeza na confessionalidade, mas chamando a piedade. Então as nossas publicações sempre elas vão nesses dois sentidos, tópicos da confessionalidade e tópicos da piedade cristã ligadas a essa firmeza doutrinária. Então sempre fizer um levantamento das publicações da Nadri em e-book, e assim vai ser também em físico, vai por essas duas linhas, né? Por isso, Faz parte da identidade da editora, da editora. E Excelente. esse foi o primeiro livro exatamente para imprimir também essa identidade. O segundo é Piedade Puritana. Então, as duas coisas... Tá nisso, tá dentro da perspectiva que você coloca, e eu acho excelente, né? Inclusive, eu me lembro quando eu vi pela primeira vez, né, o material da Nadri, eu estava lá em São Paulo e eu não sabia nem quem você era. E eu estava navegando, acho que a Amazon botou para mim assim, Cornelius Van Til, eu disse, quem tá publicando Van Til, né? Que é esse cara, né? Christoph Vicente, eu disse, meu irmão, que é esse rapaz aí? E para mim é um motivo de alegria você estar aqui com a gente hoje, mas também pelo trabalho que você tem feito, né? E que Deus abençoe você, né? Que Deus continue te dando condições de continuar nessa caminhada. Amém. Seguindo, né, nossa conversa, acho que a gente queria saber um pouquinho da história do livro em si. Sim. Né? Nós estamos com o livro, esse aqui é o meu, né, Rodrigo? Mostra o teu aí. O meu tá aqui na mesa. E a gente realmente fica contente com essa publicação. E conta um pouquinho, antes de falar do livro em si, como que você chegou a ele, né? Um pouquinho dessa história da própria edição do livro. Esse livro chegou a mim, né, de trás para frente, então, via o presbítero Vinícius Pimentel, que agora está no Greenville, né, no seminário. A gente conhece, já ouviu falar dele? Já, só um pouquinho. E um outro amigo dele, que atualmente é um licenciado, Miguel Azevedo, né, um irmão em Cristo, tá lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele trabalha com Terry Johnson, né, tá ligado à igreja dele. E o pastor do Miguel, que é o Renan Oliveira, ele havia tido acesso a esse material com o pastor Douglas Lehmann. Então, chegou onde era o ponto. Em 2015, eu acho, foi o ano que eu estava chegando no seminário, inclusive, ele foi à casa do pastor Douglas e viu esse livro, a versão inglesa, e ficou entusiasmado, encantado, né? Devorou o livro e a gente precisa pedir pro Hall uma forma de publicar esse livro aqui. E aí eles conseguiram ter acesso ao David Hall, o Hall inclusive concedeu a possibilidade de publicação, mas o projeto não foi adiante. Então... Não havia uma editora que comprasse o projeto, coisa assim. Depois eu soube, inclusive, que houve esforços anteriores, né, do reverendo Toca Chique, de sugerir para alguns editores, eu não sei exatamente quais, mas não houve interesse naquele ano, né, acho que foi em 2010 isso, há muito tempo. E então, quando o Miguel retornou com a proposta, ele procurou, Vinícius, a gente precisa publicar isso aqui, você pode traduzir aí, Vinícius? Miguel, não tem condições não, aqui no seminário tá... Mas eu acho que eu conheço alguém que talvez queira, se interesse e possa fazer. E aí foi quando ele me procurou, o Vinícius já tem uma parceria com a Nadri, né? Ele já foi lá na igreja que eu pastoreio palestrar sobre Cosmovisão Reformada, e aí publicou o e-book das palestras dele, e a gente já tinha essa relação de cooperação, e ele sugeriu, e a gente abraçou, e foi uma alegria. E por isso foi possível dar esse passo, reverendo, de tornar uma editora realmente física,
uma editora formalmente, foi com a publicação desse material. Foi uma grande bênção do Senhor para o Brasil e para nós também como editoras, né? Uma alegria poder trabalhar nesse material tão rico. A gente fica realmente muito feliz de poder ver isso crescendo, né? A gente sabe que tem boas editoras hoje, né? A gente Graças a Deus. não tá com um nicho tão fechado feito a gente tinha Algumas há 10 anos atrás. Não décadas, precisa né? nem ir muito, né? É. Período nosso de seminário, eu diria que Christoph teve um tempo já um pouco melhor que o nosso. Sim. Mas a gente sabe que o meio editorial no Brasil ainda caminha a passos lentos nesse aspecto, né? Então, assim, quando a gente pega um livro como esse e vê a riqueza do livro, e para os irmãos que ainda não têm conhecimento da obra, vários autores, é um livraço, né? A gente tá Compilação uma de compilação de artigos, artigos né? aqui riquíssimo pra Editado gente. pelo David Hall. E é uma bênção realmente. Então, assim, a gente vai começar a conversar sobre o livro propriamente dito, né? A gente tá aqui no início das questões acerca disso. Mas, Christoph, fala mais pra gente de como foi poder mergulhar no livro e tomar conhecimento dessa riqueza toda e poder trazer pra gente, né? Na nossa língua. Reverendo, foi uma coisa maravilhosa. A primeira impressão que eu posso dizer que eu tive ao terminar de ler enquanto eu li o livro a gente tá muito alheio às discussões amadurecidas dessa questão, né? Nós temos em nossa língua já um excelente material, eu creio que foi fundamental. Eu conversava com os rapazes, reverendo, que uma ideia que se tem, né, sobre a história da Reforma, que a literatura ela foi fundamental para a Reforma protestante como um todo, né? E muito que a gente tem vivido hoje da área de educação passa por isso. E ter um material como esse que vai suscitar com uma discussão aprofundada à luz de um material anterior, que é o do Carl Trueman, né, o Imperativo Confessional, ele foi fundamental, eu acho que para a gente ter o que a gente está tendo hoje, de despertar, né, o do reverendo Ulisses também. Sim. Só que ambos, né, especialmente o do Carl Trueman, que se popularizou mais, ele pretende mais introduzir a questão, mostrar o quão importante, a necessidade. Não é uma discussão histórica, Não, por assim dizer. exatamente. É muito mais uma discussão bíblico, Pastoral. Teológica, pastoral, Exatamente. etc. Né? Ele não vai entrar em meandros de como isso tem sido aplicado, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Exatamente. E ele é muito útil, muito importante, né? Só que esse livro que o Hall ele editou, ele organizou, ele vai trazer exatamente a discussão para o debate histórico-filosófico, que é a questão da prática da subscrição. A subscrição ela é uma demanda bíblica. A prática de fazer credos e confissões e dos ministros e presbíteros, ao menos, abraçarem isso e passarem isso adiante, é uma ordenança bíblica. Mas, sem dúvida, a maneira de fazê-lo, né, ela vem dessa reflexão histórica da igreja, histórico-filosófica, por assim dizer, balizada por esses princípios muito claros da palavra, né, como a questão da consciência é um debate que está sempre em voga. Quem lê o livro vai perceber que essa questão da consciência ela foi um ponto sempre destacado no debate, e as questões de lealdade, de honestidade, então é uma reflexão norteada por isso. O livro, ele pretende mostrar essa reflexão e de uma forma sóbria, sem extrapolar para uma coisa que vai degenerar num erro. Eles não são uniformes, é o que a gente fala no prefácio, e o próprio Hall destaca, eles não são fechados, cada autor com todos os pontos, eles têm nuances, mas todos, nas suas nuances, estão visando a mesma coisa, que é uma confessionalidade firme, clara, que vai abençoar a igreja, né? Então, mergulhar no livro, respondendo diretamente a pergunta, reverendo Rodrigo, fez-me ter essa constatação. Rapaz, como nós estamos muito longe dessa discussão, né? Infelizmente, numa discussão que vai gerar um fruto melhor. E às vezes fica um aqui e acolá falando alguns conceitos, talvez fica um pouco abstrato, alguém que está querendo discutir, e às vezes não se sabe o que está por trás, né? E isso também gera dificuldade. Eu acho que esse livro ele vai ser muito útil para amadurecimento desse debate. Não simplesmente no debate ideias, mas o nosso objetivo é a prática sã, né? Uma prática piedosa, bíblica, saudável da confessional. A fim de que a igreja, né, seja abençoada. É um livro que foi publicado em inglês em 2001, não é isso? Pelo menos eu estou fazendo pesquisa aqui. Então nós estamos aí com 20 anos de publicação do livro. Me parece que faz parte de uma série de outros livros do mesmo período, o próprio livro do Chad van Schoren, né, que ele faz o comentário da confissão, depois as minutas, isso já são trabalhos mais recentes,
E você tem, portanto, já uma preocupação pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, né, as muitas denominações que lá estão, de discutir confessionalidade, porque isso é um problema para eles também, não é um problema brasileiro, é um problema para todo mundo que quer servir ao Senhor, todo mundo que quer honrar a Cristo e ser, de fato, fiel nas Sagradas Escrituras. E nesse sentido, portanto, só para aqueles que nos escutam, há no livro uma série de autores de várias, de vários períodos históricos, né? Então, você tem, por exemplo, o artigo do Charles Hodge, você tem artigos do Peter Lillelek, então, quer dizer, que gente que está viva, gente que está morta, né? Morta já há bastante tempo, inclusive, como o Rod, o Rod, inclusive, tem uma história importante dentro da nossa história como IPB, porque foi exatamente na pregação na capela do Seminary de Princeton que o reverendo, na época não reverendo, apenas seminarista, Ashby Simonton, tendo ouvido ali as exortações do grande doutor, animou-se com a ideia de ser missionário e de cruzar o Atlântico para poder chegar em terras mais distantes, como inclusive aqui no Brasil. Então, você tem um apanhado da discussão em um nível histórico bem interessante, em como isso se dá, especialmente, é claro, num contexto norte-americano. Isso é importante considerar, que é claro que é um recorte norte-americano. Mas falando um pouquinho, então, mais sobre o próprio livro, tá, Christopher? Entrando um pouquinho mais nessas questões. Talvez uma coisa interessante, o título do livro é A Prática da Subscrição Confessional. A Prática da Subscrição Confessional. Então, esse é o grande tema. Eu acho que para os nossos ouvintes e que já conhecem o nosso trabalho, especialmente pelo próprio nome que nós temos, então veja, o tema do podcast tem a ver com o nome do podcast, então veja que tem coisas relacionadas aí. Ajuda a gente aqui. Dentro daquilo que você tem visto do trabalho desses autores, como é que a gente pode definir subscrição confessional? Pastor, essa é uma excelente pergunta. Me permita só fazer um comentário da fala anterior do senhor com relação à questão norte-americana e tudo mais. Sim, sim. E mesmo sendo essa reflexão norte-americana, e corroborando com o que o senhor falou, exatamente pelo fato de nós termos sido plantados por uma igreja, uma denominação presbiteriana, é que esse livro ele desperta uma utilidade maior, porque nós somos plantados e recebemos esse debate ocorrendo. Então, nós somos frutos dessa discussão e fruto também das consequências boas e ruins, dependendo de qual ramo foi adotado. Então, realmente, o debate aqui histórico, e aí vem todos esses autores antigos e autores contemporâneos, nos desenham uma linha histórica do movimento de uma prática confessional negligenciada ou de uma prática confessional considerada, né? E aí nos dá um aprendizado pela história também. Mas definindo, reverendo, a pergunta que o senhor falou, a prática da subscrição confessional, o livro ele vai mostrar exatamente que a prática da subscrição confessional ela pode ser definida com alguns adjetivos, né? Você vai ter aqueles que vão subscrever compreendendo que a subscrição é necessária e as doutrinas necessárias, e aí um vai defender, não, as doutrinas necessárias para o evangelho de uma forma geral, e aí esse aqui vai caminhar numa linha mais ecumênica, que é o que acontece muitas vezes. Uhum. E aí a defesa do livro é, não, a subscrição tem que ser as doutrinas necessárias ao sistema presbiteriano, de governo, de culto, de disciplina, então de doutrina, e aí nesse sentido vai haver a relação entre as coisas essenciais, importantes e periféricas, mas tudo isso, eu acho fantástico a ilustração que um dos autores usa aquele arco, né? Antigamente era construído aqueles arcos de pedra, né? Que ele eram construídos até chegar aqui. Ele fala assim, as doutrinas é como essas pedras, se você tira uma, o arco cai, né? Ele não prevalece. Então a ideia do sistema necessário é uma subscrição àquilo que é peculiar ao presbiterianismo, não que desqualifique ou não legue o termo de cristianismo para outras tradições, mas nós estamos falando de subscrição, é aquilo que é presbiteriano, né? Então, a segunda adjetivação, né, é subscrição confessional ao que é necessário, porque é fiel à Escritura Sagrada, não à medida do que é fiel à Escritura Sagrada. E isso é um movimento de reconhecer que o que está afirmado nas confissões, né, e obviamente
é um movimento de... Você vai da exegese para a confissão, da confissão para a exegese, no espírito de compreensão do que eles falaram. Aquilo é fiel à Escritura Sagrada. Foi como eu falei para os irmãos quando eu fui ordenado presbítero regente. Ninguém me falou, eu não conhecia extensivamente sobre a confissão de fé do Westminster. E eu estava ali no ato de ordenação e eu jurei como era devido. E eu falei assim, eu jurei e agora eu vou conhecer para entender. Eu vou conhecer para fazer o que eu jurei. Então, esse movimento que é o porquê é bíblico, né? Pressupondo que são os nossos pais, né? Que eles foram fiéis e que há toda a coerência do sistema da confissão, você vê a fidelidade à palavra ali. Então, o movimento do livro ele vai nesse sentido, né? E aí depois vai discutir a questão da relação da comunidade e do indivíduo. Eu subscrevo como a confissão da minha fé, foi um debate que aconteceu. Então, ainda respondendo, reverendo, a pergunta do que é a subscrição confessional, uma expressão que se repete muito na defesa da confessionalidade nesse livro eu subscrevo porque é a confissão da minha fé. O subscritor, ele abraça aquele documento como sendo, ele representa o que eu creio. E é aí que aprofunda mais ainda o debate, porque vai entrar na questão da liberdade de consciência, né, ou a discussão dos particulares e universais. Você tem a comunidade, a igreja como comunidade, comunitariamente professando, e você tem um indivíduo. Aí leva para o debate da questão dos escrúpulos ou qualificações, como alguns querem chamar. Isso. E todo o esforço dos autores do livro é tentar trazer resposta para essas questões de forma que mantenha uma subscrição integral. Aí outros vão usar a expressão subscrição estrita, como o Morton Smith, né, versus frouxa. Aí um outro vai levantar uma questão, os Morton Smith, um que vem depois dele, esqueceu de considerar esse aqui. Então, a subscrição confessional, reverendo, eu poderia resumir o seguinte: a gente subscreve os padrões, no nosso caso, né, o de Westminster, não necessariamente dizendo que a fraseologia é a perfeita e a melhor virtualmente possível, mas que ela sustenta e expõe a correta e fiel interpretação da Escritura Sagrada. E aí há um movimento do meu coração, e sem dúvida a confessionalidade lida com o coração, tem tudo a ver, de procurar compreender aquilo que está sendo professado para ser, né, entrar nessa profissão comunitária da igreja. E aí, novamente, vem os debates dos detalhes e tal, mas entendendo esse princípio geral, acho que a gente já avança bastante sobre confessionalidade. Sim. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, e mesmo o nome do nosso podcast ser confessional, a gente pode ter irmãos de outras denominações que nos acompanham, né? Verdade. E eu fico pensando na riqueza desse livro, muitas vezes. A gente sabe que vai ser muito mais prático para os que são presbiterianos, mas a gente vai ter um conhecimento não só histórico, mas teológico também dentro da leitura do livro. E que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas isso é só para presbiteriano. A gente sabe que tem outros irmãos também que são confessionais à sua linha, à sua maneira, e que poderiam estar conhecendo... E se beneficiando disso aqui. Conhecendo não só a história, mas se beneficiando teologicamente disso aqui. E eu fiquei pensando, meu irmão, não tenha medo de comprar, de conhecer. A gente sabe que vai ter conforme a gente for pensando igreja, a riqueza vai aumentando, né? Isso. Que nem você disse. Eu me tornei presbítero e não sabia do que estava acontecendo no fim das contas. E só para deixar claro, foi quando eu fui regente, tá? O docente eu já sabia. Não. Eu só não enfatizei porque você já tinha enfatizado, né? Mas a gente sabe que pessoas até se tornando pastor, né, como as pessoas de costume ouvem, né? Eles têm dificuldade com essa terminologia regente docente, mas a gente sabe que é o que pode-se dizer também. Mas é um problema dentro da própria igreja no seguinte aspecto: as pessoas muitas vezes têm medo ou têm preconceito sem nem saber do que se trata. Exatamente. E eu acho que a gente tem tido o privilégio e a oportunidade de conversar sobre isso aqui no podcast também, dizer às pessoas, isso aqui não é para ser a Bíblia, a gente não quer que seja, mas a gente sabe da grande importância disso aqui. E quando a gente está conversando sobre confessionalidade, muitos que têm esse preconceito, sem nem saber do que a gente está querendo tratar, dizem assim, meu irmão, a gente está tendo aqui em mãos hoje, né, na nossa língua, um documento riquíssimo, dizendo assim, isso aqui pode ser uma bênção para a igreja. As pessoas poderiam ter muito mais tranquilidade, né? A gente vai olhando aqui os capítulos e pensando,
se isso aqui é para ser uma bênção para a igreja, muitas vezes esse zelo é tido como qualquer outra coisa menos zelo. As pessoas têm confundido muito isso. A gente conversava ontem com o Christoph no lançamento que ele fez na igreja de Boa Viagem, que é uma igreja da nossa cidade aqui em Recife, e ele falando de que muitas vezes as pessoas não estão nem aí justamente porque elas acham que a gente está querendo arrumar briga. Na verdade, a gente está querendo fazer justamente o inverso, né? A unidade. A gente está querendo trazer as pessoas para perto e dizer assim, a igreja pode ser mais pura, a igreja pode ser mais santa, Perfeito. a gente quer ter um zelo maior, mas não é o zelo pelo zelo. E aí quando a gente pensa em confessionalidade, em piedade, como você falou, né, esses pilares da editora, isso é muito rico, porque muitas vezes as pessoas não conhecem a história da igreja, não conhecem onde se encaixa o puritanismo, e quer dizer assim, não, vocês estão trazendo só a lei. Né? Não só interpreta mal o versículo, né, dizendo que a letra mata, mas como interpretam mal o período da história da igreja. E isso é muito ruim pra gente, Isso. né? E a gente fica muito feliz. E quando a gente vai olhando aqui os capítulos, já entrando no livro propriamente dito, a gente abre aqui o livro e já dá de cara com a questão da base bíblica e pastoral dos credos e confissões. E termina assim, inclusive. E termina assim. Os benefícios práticos e os perigos da subscrição. Da subscrição. A gente sabe que a gente vai ter problema, né? Mas eu diria que o problema está associado muito mais ao coração do homem do que aquilo que o homem produziu bom Isso. para o bem da igreja. E você poderia resumir rapidamente esse capítulo 2 pra gente, do Robert Rayburn, que é exatamente isso, a base bíblica e pastoral para os credos e confissões. Porque com certeza tem irmãos agora nos ouvindo e pensando assim, que conversa é essa, né, de confessional, de credos e confissões, esse papo de católico. Ajuda para os nossos irmãos que não conhecem essa história, não sabem exatamente os termos, como é que a gente pode ver na escritura algum fundamento para a adoção de credos e confissões. Ótimo, pastor. A base bíblica e pastoral para credos e confissões do Robert Rayburn é basicamente o que Carl Trueman faz naquele livro Imperativo completo. confessional. Ele quer mostrar biblicamente. Então, é um dos capítulos, como eu falei, é uma discussão histórica. O ato de adoção de 1729 da Igreja Presbiteriana da América ocupa talvez aqui quase que 50%, 45% do livro nos debates. E esse livro, esse capítulo, né, junto com o outro, que é o que eu falei, os benefícios práticos, ele vai fazer uma defesa também escriturística. E quando ele fala dos perigos, não é nem tanto das confissões, mas realmente, lembra que é uma questão do coração. Nós podemos lidar com a questão de uma forma também pecaminosa. E ele vai tocar a trombeta, como o Cornélio Vantil fala, assim, alertando, cuidado com isso aqui. Mas, reverendo, respondendo a segunda parte da pergunta, eu começo, por exemplo, os discipulados lá na igreja, lembrando da demanda disso, né? Lá na igreja a gente faz discipulados com breve catecismo individualmente, né? A gente o conselho optou por isso, cada irmão ou família está chegando, a gente faz discipulado. E a primeira aula é contando o porquê que a gente subscreve e um pouco da nossa história. E quando você se depara com, por exemplo, Judas falando, Judas capítulo 2, né? Judas versículo 2 e 3, eu escrevi para que vocês defendam a fé que foi entregue aos santos. Você vê o apóstolo na Epístola aos Hebreus falando que nós devemos guardar a confissão da nossa esperança. Você vê o apóstolo Paulo falando, Romanos capítulo 10, né, se você confessar com sua boca e crer no seu coração. Você vê Cristo falando sobre confessar diante dos homens, para que eu confesse diante do Pai. Então sempre tem essa relação na Escritura Sagrada, daquele ato da nossa alma de crer, né, de confiar no Senhor, de nos entregarmos no Senhor e abraçarmos a Cristo, com a publicização dessa fé. E como uma resposta, inclusive, e especificamente, ao Deus que se revelou a nós na palavra. Certo. Então, a confessionalidade, ou melhor, a confissão de fé, por assim dizer, ela é um fluxo natural de todo crente. Ele responde ao que o Senhor que nos chamou, o Senhor que se revelou na sua palavra, dizendo, eu creio. E no que eu creio segundo a Escritura. E isso, inevitavelmente, vai ser feito uma expressão de resumo, de sistema, né, de organização. Então, todo crente, reverendo, pergunta assim, qual a importância para o crente, né, todo crente ele tem uma confissão. A questão é qual, né? A nossa, como presbiteriana, é os padrões de fé de Westminster. E aí alguns vão pensar assim, mas essa discussão, como a gente viu ontem, né, reverendo, no lançamento, essa discussão é teórica, ela é fria, ela não tem nada a ver conosco. E a gente vê que
uma das razões da confissão na Escritura Sagrada, da preservação da doutrina, é a unidade da igreja, é a você sustentar uma correta interpretação da Escritura Sagrada, e vai implicar em pregação, em discipulado, vai implicar em missões. Paulo fala de nós sermos um baluarte da verdade. Então, todas essas demandas bíblicas, reverendo Ronaldo, elas instam conosco para que a gente faça as confissões e a sustente, né? E a subscreva. Então, o livro o capítulo do Robert Rayburn, ele vai nesse sentido. E aí, daí já emenda para a questão histórica, né? Como que os nossos pais assim fizeram, desde a Reforma Protestante até os nossos dias. É bom que se diga, que a gente entenda que isso não é um movimento do século XVII ou do século XVI. Credos e confissões é um movimento da igreja cristã, em geral, né? E isso se dá historicamente, mas de forma mais específica, todos nós temos um credo e uma confissão. Todos nós temos. Como o Truman fala, a diferença é que alguns explicitam ela, outros não. Isso. E enquanto igreja reformada, nós precisamos dizer aquilo que cremos como identidade fundamental daquilo que dizemos quando dizemos. Isso é uma igreja cristã. Né? Então, isso precisa ser delineado. O que nós queremos dizer quando falamos aqui está uma igreja cristã? Bom, é uma igreja que ama a Cristo. Ok, isso é uma declaração. Ok. Mas tem pessoas que dizem que amam a Cristo, mas não o consideram como Deus. Então peraí. A igreja que ama a Cristo e ama e considera-o como Deus. Ok, isso é uma bênção, tá bom. Mas tem gente que considera que ama a Cristo, ou pelo menos diz isso, que considera Jesus como Deus, mas que não acredita na operação do Espírito Santo. Então peraí, tem uma coisa sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, sobre a morte de Cristo, sobre a sua ressurreição. E todo esse desenvolvimento tem como preocupação realmente a identidade, né? E fundamentalmente não só a identidade, mas até mesmo a apologética, né? De poder entender aquilo que não é a igreja cristã. Perfeito, exatamente. Porque nós estamos num ambiente hoje que você, andando pela rua, você vai tropeçar em uma padaria e 3 igrejas. Uma padaria e 3 igrejas. Então, por quê? Porque há muito mais igreja do que padaria. Então, isso significa o quê? Que a gente precisa saber o que de fato é uma igreja. Quais são os critérios? E a gente precisa, obviamente, extraí-los das escrituras. Então, os credos e confissões nada mais são do que resumos feitos por irmãos, por pessoas que, em oração, em exegese, em trabalho, desenvolveram um documento que, finalmente, determinava ou discernia ou identificava o que são as doutrinas básicas e fundamentais da fé cristã. E nada mais bíblico do que isso. Então, isso não se exige mais. Apesar de ser muito tentador dizer assim, eu tenho a Bíblia e não preciso de mais nada, isso é um engano, né? E acho que você podia comentar um pouco, né, do que isso é muito usado. O Carl Truman fala sobre isso, mas eu acho que vale a pena dentro do tema que nós estamos abordando. Ter a Bíblia é suficiente? Veja que a pergunta ela é capciosa. Então explica bem o que entendemos. Reverendo, o que nós professamos é que o que nós professamos é que a Escritura ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, como revelação do Senhor Deus, para nós conhecermos quem Ele é, a sua obra, né, o que Ele fez, o que Ele ainda vai fazer das suas promessas, não apenas no sentido macro da história, mas na nossa vida individualmente também, ela é suficiente, né? A questão da confessionalidade, o senhor usou muito bem a expressão de é um movimento da igreja, e o senhor enfatizou a questão da delimitação e da resposta ao falso ensino. E isso é um dos razões causa históricas da feitura de credos, por exemplo. Paulo fala, cremos e por isso nós falamos, por exemplo. Né? Então, eu gosto também muito de apontar para o fato que a Escritura nos foi dada como revelação do Senhor, nós recebemos ela, e nós temos que responder à revelação do Senhor. E a resposta é fé. Eu creio no testemunho do Senhor, eu não preciso do testemunho de nenhuma outra coisa. As outras coisas, razão, são instrumentos, mas ele é suficiente. Então, eu creio no testemunho do Senhor, e eu, então, respondo a ele. Nessa resposta, quando me for perguntado sobre as obras de Deus, sobre o que Ele eu posso citar uma série de textos bíblicos e de forma desconexa, mas eu preciso ser uma forma coerente.
Então, a forma coerente de fazê-lo é uma confessionalidade, uma subscrição. Então, falar, eu tenho a Bíblia, mas eu não preciso, ela é suficiente, isso é antibíblico. Porque a própria Escritura demanda isso. Ela chama a igreja a fazer essa profissão de fé. A dizer algo. Exatamente. O Duminy, no capítulo dele, fala assim, ficou claro na história da igreja, tão logo os apóstolos, o Senhor chamou os apóstolos e a igreja agora estava com a revelação do Antigo e do Novo Testamento, que demandava-se de uma expressão objetiva daquilo que a Escritura fala. O Senhor deu um ótimo exemplo apontando para a questão da Trindade. Você pega um testemunho de Jeová e fala assim, não, o que eu ensino é bíblico. Você pega para um adventista, o que eu ensino é bíblico. Você pega para um romanista, o que eu ensino é bíblico. E todo mundo está falando que é bíblico. A questão é o que realmente a Escritura não tem. Nós não somos pós-modernos para dizer que a Escritura tem vários significados. Então, é o nosso esforço humilde, e aqui é um ponto importante desse debate, né? É fincar o pé de uma coerência confessional, sem se deixar levar pelo espírito da época, né? Alguns vão se levar pelo positivismo. Não, o que vem na frente é melhor, isso aqui é arcaico, tem que deixar para lá. Ou então, um pensamento pós-moderno, ressignificando, reinterpretando. Então, com os princípios corretos, interpretar o que nós cremos e sustentar isso, e nas minúcias do que não for claro na confessionalidade, haver amor, caridade no debate e tranquilidade para essas discussões, né? Acho que de forma que caminhe para uma subscrição conservadora, como Warfield fala, uma subscrição firme, conservadora, mas que também corresponda com a realidade das coisas, né? Então, preservando o bem da igreja, a confessionalidade integral. Quando a gente olha para a história da igreja, e quando a gente olha para a nossa realidade hoje, uma coisa que me faz lembrar dos tempos de seminário, eu não lembro quem falou isso, né? Mas se alguém lembrar depois, pode deixar o comentário aí no chat do YouTube, né? Na conversa. E para você assim, meu amigo, a gente tem alguns anos de história da igreja. Então o que você vai pregar, muito provavelmente muitas pessoas já pregaram e comentaram sobre isso. Então quer dizer que você vai querer inventar a bola agora, né? E quando a gente olha para esse tipo de coisa, que a gente pensa nos próprios credos, né? Creio em quê, né? Quando a gente pensa naquilo que se crê e naquilo que a gente pode expor, e pegando bem no teu comentário aí, se eu preciso expor para o povo de hoje, a gente está fazendo a leitura do nosso tempo. Mas a gente tem que fazer a leitura do nosso tempo apoiado em alguma coisa. E quando a gente vai para a Escritura, a gente também vai fazer a leitura do tempo da Escritura. Mas ao longo da história da igreja, homens foram lendo o seu tempo e aplicando firme e fielmente a palavra. Eu lembro da gente estudando a própria confissão no seminário, e reverendo Gaspar, na época, chegando para a gente dizendo assim, irmãos, as respostas dadas pela confissão de fé de Westminster ao seu tempo tem uma riqueza muito grande também. Se a gente não souber a quem eles também estavam respondendo, a gente vai ter um hiato aí, né? A gente conversava isso também com o presbítero Danilo antes de começar a gravar aqui, falando de filosofia, mas quando a gente olha para a própria questão da confessionalidade, isso é muito rico também. A quem também a confissão de fé estava confrontando os tempos da sua época, mas por que ela não serve para a gente, né? Eu diria mais, reverendo, tem um e-book da NADRI que foi publicado, um texto completo do Warfield, Benjamin Warfield. Eu não lembro exatamente agora o título original, a gente adaptou o título, talvez para ficar um pouco mais breve, né, e fazer mais sentido, que é Os Padrões de Westminster, a Fé Cristã Amadurecida. E aí eu vou além nessa questão dos tempos. Tal. A defesa do Warfield é que a feitura dos nossos padrões, ela foi um resultado, quando você para analisar, que gerou um documento profundamente maduro nas questões básicas da fé reformada e evangélica. Quando eu falo evangélica, É mais ecumênico, né? no sentido geral. E ele chega a falar, o mais amadurecido. De forma que nós podemos olhar para o esforço que foi feito e ver, daqui tem um ponto de partida sólido para fincar os pés, e então a gente avançar e enveredar nas reflexões filosóficas, nas aplicações, enfim, todas as áreas a partir disso. Não há para que destruir isso para avançar. Então, a defesa do Warfield, né, séculos depois da escritura dos padrões, essa foi o ápice dos credos. A confissão de fé foi o ápice dos credos. É tanto que, depois da confissão de fé de Westminster, ela não foi a última,
Você tem a Confissão de Fé Londrina, né, a Batista de Batista. Savoy, Uhum. pelo menos essas duas posteriormente, e elas usaram o texto de Westminster como base, também porque haviam delegados dessas duas tradições lá na Assembleia, né, obviamente eles poderiam aproveitar, mas mostra que realmente chegou a um ponto de amadurecimento na compreensão das doutrinas, e afere mais ainda, isso o Warfield falou naquela época, mas prevalece e permanece os nossos padrões, testado e aprovado, né, e caminhando. Então, realmente, essa discussão do tempo, ela é muito útil quando é feita, a gente também constata esse fato, o fato do amadurecimento dela. Ela chegou 150 anos pós a Reforma Protestante, com todo o debate que já aconteceu sobre aqueles pontos, e o Dublin vai destacar, ela não é radical, ela não é extrema, ela procurou exatamente a unidade, e ela foi até onde a Escritura vai com clareza. Ele fala, e eu sei que talvez vai ter gente que vai comentar aí no chat, mas ele fala, conscientemente eles não foram nem infra nem supra, eles não quiseram fincar o pé numa dessas coisas, eles não foram nem para as questões milenaristas. A confissão ela foi exatamente no ponto para preservar uma fé reformada sólida, integral, indiscutível, e que pudesse abarcar e unificar nesse bom sentido. O problema é que nós chegamos a tal ponto de doutrina que hoje o evangelicalismo vê o Westminster como radical extrema, radical. Quando ela não foi feita nesse sentido. Então, essa reflexão do tempo realmente, reverendo, ela ajuda muito, e eu corroboraria assim, e ainda essa constatação, ela é madura para o tempo dela, e ela continua expressando essa maturidade, né, no decorrer dos tempos, para a gente poder construir a partir dela. Uma outra coisa que eu pensei, que eu acho que nós três podemos falar também a respeito disso, é a questão do o que é uma igreja bíblica, do quanto a confessionalidade nos ajuda. No meio desse comentário de Ronald aí, né? Se eu tenho 3 igrejas e uma padaria a cada esquina, qual delas eu entro? A padaria é mais fácil. Já a igreja não garanto. Talvez nenhuma das 3. É uma situação complicada. É uma situação difícil. Acho que nesse sentido, um ponto importante que você coloca dentro da questão doutrinária, e o que eu queria que você pudesse comentar, eu não sei como, né, a gente acabou de receber o livro, então nós estamos mais perguntando do que realmente podemos falar. A gente está mais animado do que sabendo do que tem. Exatamente, mas eu queria que você pudesse dizer assim, eu não sei se trata da questão que você já mencionou, da discussão em si sobre a prática da subscrição em termos de essa subscrição total, estrita, com qualificações, com restrições, com ressalvas. Isso chega a ser tratado nesse material? Chega a ser debatido. E eu sei que na PCA, por exemplo, e para os nossos irmãos que estamos assistindo, né, e nos ouvindo, que não conhecem a Igreja Presbiteriana da América, existe uma prática, subscrição, em que no presbitério, quando o pastor será ordenado, né, obviamente antes de ser pastor, portanto, o candidato vai ser ordenado, é perguntado a ele sobre se há nele algum tipo de restrição ou ressalva ou qualificação que ele faria a respeito da sua subscrição. E a depender daquilo que ele vai dizer, o presbitério analisa se vai ordená-lo ou não, a partir daquilo que o presbitério entende de fundamental dentro da própria confissão. E você tem isso tanto na PCA quanto na UPC, por exemplo. Inclusive tem um documento das qualificações do John Frame, que tem em português, inclusive, dá para achar. Eu acho, inclusive, que ele qualifica muito. Mas, assim, eu tenho muitas restrições. Mas o fato é que existem essas nomenclaturas. Você poderia nos dar um panorama dessas nomenclaturas para que aqueles que estão ouvindo falar sobre prática confessional possam entender um pouco mais sobre isso? Reverendo, a gente preparou um material exatamente por causa dessa miríade de conceitos que são novos. São muitos termos. São. E eu terminei a revisão desse livro aí eu fiz assim, Senhor, é muita informação. Como organizar isso, né? Até para ajudar os leitores. E a gente confeccionou um material de auxílio, né? E aqui vem alguns termos que eles utilizam, né? Essa expressão subscrição quia, né? Porque é fiel à Escritura Sagrada, né? A expressão quaternos, à medida que... E aí os autores vão mostrar a diferença da expressão. E como a medida que, na história, ela degenerou-se em não subscrever. E aí,
Mas essa questão dos escrúpulos, né, com reservas, e que levou à questão do debate das proposições do sistema, ela é interessante porque foi um esforço de tentar estabelecer os limites da liberdade de consciência. Uhum. Só que há críticos a isso no livro, há alguns que procuram corrigir os erros que foram feitos. E aí é o seguinte, você pode apresentar, o presbitério chama o candidato a que ele leia toda a confissão, estude toda a confissão e então apresente as sua questões. defesa, ele tem que apresentar uma defesa. Exatamente. Eu não lembro exatamente qual é a denominação, não sei se é PCA, mas eles colocam esse fato, né? Boa parte deles é da PCA, inclusive o próprio David Hall da PCA. Isso. E aí alguns eles vão falar assim, ok, você não concorda? Agora toma esses livros aqui e vai estudar. Para você, esse material aqui, para lhe ajudar a compreender. Aí você volta ainda a não assistir, aí eles vão e consideram. Tem um dos últimos capítulos que o autor, acho que é Gordon, David Gordon, acho que é ele, isso. Ele faz uma análise muito interessante do poder da igreja e o poder individual, né, do ministro. E aí qual o problema que eu colocaria, reverendo, nessa questão? É que o Gordon, por exemplo, ele vai falar assim, tem ressalvas, mas ele pode não ensinar isso na igreja, né? Uma outra saída que alguns trouxeram. Isso. Só que a gente também olha a longo prazo esse tipo de prática, né? Imediatamente parece que resolveu a questão, mas a longo prazo, a igreja que é pastoreada pelo reverendo Christopher, o reverendo Ronaldo, o reverendo Rodrigo, ela confia nesses pastores. Ela escolheu eles para poder conduzi-los no ensino. É um presbítero docente. Sim. E ela vai começar a perceber que, mas meu pastor não concorda com esse ponto da nossa confessionalidade. Uhum. E aí, isso a longo prazo vai gerar uma nova geração de ministros, uma nova geração de presbíteros que vão sair dessas igrejas e daqui a pouco isso virtualmente vai se tornar insustentável, né? Você vai ter uma série de escrúpulos que vão poder ser mantidos e virtualmente uma assembleia pode simplesmente anular a nossa confessionalidade. Uhum. Então, a esse debate, eu não vou conseguir agora precisar, eu peço perdão, reverendo, a posição de cada um, o que eles vão fazer ressalvas, o que eles vão tentar propor de resolução, né? Mas há realmente esse debate que é útil e eu faria esse destaque, né, da atenção, do cuidado, né? Os escrúpulos demais, eles gerariam uma dificuldade na denominação. O melhor esforço o que aconteceu, o que eu penso que aconteceu comigo, né? Começar a estudar, tentando compreender o que os nossos pais na fé... Inclusive, eu abri aqui um trecho, eu não encontrei o que eu queria, mas encontrei um aqui do Rayburn, falando assim, os credos, portanto, funcionam como pais que procuram incutir a verdadeira sabedoria em seus filhos. Os credos e confissões da igreja são a voz de nossa ancestralidade espiritual, nos dizendo através do tempo, este é o caminho, ande nele. Homem que se alimenta desta comida, o homem que se alimenta dessa comida, que escuta atentamente essas vozes, será sábio e instruído, precisamente da maneira feliz como o filho sábio em Provérbios, que aprende ele mesmo as lições que o Senhor ensinou a seu pai e ao pai de seu pai, e para quem a compreensão acumulada das gerações é assim transmitida. Então eu penso que isso aqui é o espírito para essas questões de escrúpulos, de ressalvas que deveria haver, né? Um espírito de vamos compreender no contexto, vamos entender a argumentação deles, vamos procurar ler os melhores sobre isso. A gente não vai nem aos melhores sobre determinados tópicos da confissão e se contenta com a leitura superficial. É sempre um esforço de manter o mais unido possível, estritamente possível, a subscrição. É um assunto espinhoso muitas vezes. Isso. E eu acho que aí eu entro numa segunda questão, ou segunda ou quinta, não, já vamos bem longe aqui nas perguntas, de maturidade, né, de relação à confessionalidade. Se você vê, por exemplo, há um capítulo sobre a questão da discussão sobre a confessionalidade na OPC, na Orthodox Presbyterian Church. E ali, eu estou dando uma rápida olhada, eu vejo a controvérsia do Clark, do Gordon Clark. Você tem a controvérsia sobre o Dia do Senhor, que realmente há muitos que entendem a ideia do Sabbath, né, do Dia do Senhor, numa visão mais de Calvino, que é uma fase da teologia reformada, e outros com uma visão mais da Confissão de Fé de Westminster, que tem, vamos dizer assim, dá alguns passos a mais, além daquilo que Calvino teria dito. E eu vejo aqui, por exemplo, que a discussão sobre a relação continental, que é exatamente mais de Calvino, e a discussão mais das ilhas, né, com a Confissão de Fé de Westminster. É um assunto mais
técnico e especializado, talvez em um outro momento a gente pode discutir isso de maneira mais específica. Mas o ponto que é importante destacar, que para mim envolve essa questão da maturidade dentro dos nossos presbitérios, dentro das discussões de confessionalidade, é entender talvez os limites que envolvem exatamente a questão dos escrúpulos e das consciências. E essa discussão ela não existe no Brasil, tá? Em termos gerais. Obviamente que existe em algum lugar, né? Entre uma padaria e outra existe, né? Mas ela não existe em termos mais técnicos e formais na Igreja Presbiteriana do Brasil. E dá para a gente, por exemplo, citar, recentemente a IPB tomou uma decisão reforçando a ideia da prática de subscrição confessional da IPB como uma prática total, ou estrita, usou a palavra estrita, inclusive. E aí eu pergunto para você, dentro do que você leu aqui, quando a gente fala assim de prática de subscrição confessional estrita, é isso que a gente encontra nos nossos presbitérios? Eu sei que a gente tem a gente não deve ficar falando mal da nossa casa assim desse jeito. Mas assim, daquilo que a gente pode conversar, entendendo das nossas limitações. É isso que a gente encontra nos nossos presbitérios. A gente precisa amadurecer um pouco mais essa discussão e talvez a importância desse livro. Entender de fato o que nós estamos dizendo. Reverendo, com angústia no coração eu digo que não. Uhum. Nós não temos, infelizmente. E quem sofre, além de Deus não ser glorificado com os objetivos para a glória dele, que é a prática da subscrição, a igreja também sofre. Né? Sofre cada área, o culto, o discipulado, a pregação, o governo da igreja, as missões. Então, infelizmente, nós não temos praticado isso, né? Pelo menos na sua, assim, olhando o que eu vejo, o que eu ouço. De forma mais abrangente, a figura, né? De forma maior. Exatamente. Sim, sim. Isso é para infelizmente, né? Uma infelicidade nossa. E realmente o livro, a nossa expectativa é que ele auxilie nisso, né? Novamente, essas questões de escrúpulos, etc., elas sendo tomadas por um coração que já tem uma disposição, pode querer, na verdade, usar isso da forma indevida. E aí o tom que a gente procura dar no prefácio especial com o reverendo Everton Tokachik, o próprio tom que o David Hall dá, o tom que eu procurei dar no prefácio como editor, é mostrar que essas coisas estão apostas, essas coisas elas não podem ser desconsideradas, mas essas coisas têm que ser lidadas com um coração desejoso de buscar essa unidade da igreja, né? Então, com a subscrição integral. E aí debater o que é chegando realmente ao que ela é, né? Sem rodeio, sem esvaziamento do sentido do que ela é. Mas, infelizmente, nós não temos no nosso meio, pelo menos não como poderia ser, né? Sem dúvida. Obviamente não é uma análise... Mas eu acho que justifica a publicação do livro em português, né? Justifica a publicação do livro porque tá aí, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa lidar sobre isso, a gente precisa estudar sobre isso e termos uma igreja mais saudável, mais madura, uma igreja que ama mais a palavra do Senhor e que conhece a sua tradição e que conhece a sua história, né? Que está aqui presente dentro de um material tão rico quanto esse. Exatamente. Uma outra coisa pra gente encerrar, pensando numa questão mais prática. Tipo assim, você não conhecia a confessionalidade, começa a estudar, lê o livro do Truman, lê esse compilado de artigos do Dr. Hall, e aí a gente começa a conhecer um pouco mais a igreja. Então a gente tem começado a enfrentar uma realidade nas nossas igrejas, não sei se tu tem enfrentado isso lá como ministro também, mas a gente sabe que os nossos jovens têm começado a despertar para saber o que é a sua igreja. Uhum. E isso é ótimo nesse aspecto, porque você começa a ter jovens que a gente começa a visualizar homens maduros, constituindo as suas famílias, se tornando líderes da nossa igreja. Todos os presbíteros. E aí a gente começa a visualizar uma igreja mais saudável, uma igreja mais equilibrada, mais harmoniosa. Mas, por outro lado, a gente tem adultos e idosos que a gente tem que ter tido um pouco mais de cuidado para dizer assim, meu irmão, a gente quer o bem da igreja. A gente não quer o mal da igreja. A gente não está querendo confrontar a sua pessoalidade, mas a gente quer que você entenda que a igreja do Senhor, ela tem as suas orientações, as suas diretrizes, e a gente quer ser cuidadoso com essa igreja do Senhor.
E muita gente acaba interpretando mal isso pra gente, mas a gente quer justamente fazer com que isso aqui se torne a prática saudável da Igreja de Cristo. E muita gente tem um olhar com dificuldade, mas por outro lado, a gente tem visto também uma juventude começando a despertar para isso. Sim. E a gente fica feliz com isso também. É sim, reverendo. Olhando para e como é bom quando é uma juventude que é assim, tá no ambiente da igreja local, vivendo a confessionalidade nesse contexto da igreja local, sendo conduzido por ministros, né? Infelizmente, às vezes não tem acontecido isso e infelizmente, às vezes até um percalço na luta pela confessionalidade, porque termina se misturando. Né? Às vezes, imaturidade de alguns. Eu mesmo no passado, com angústia, também lembro desses fatos, cometi erros ligados a isso e se eu pudesse sair pedindo perdão para algumas pessoas, isso seria feito. Mas, e fiz, né? Algumas situações eu realmente procurei a pessoa e pedi perdão por uma lida equivocada com isso lá atrás, quando eu era jovem, né? No início da caminhada da fé reformada. Mas realmente é uma bênção para a igreja olhar esse futuro, ver realmente pessoas interessadas. O que eu tenho percebido, reverendo, e muito na minha experiência pastoral, numa igreja que a maioria não tem idosos, também não tem muito jovem no sentido de adolescentes, etc. É uma igreja mais ali jovem entre os 20 até os 60 anos, né, 50 para 60 anos. Como é importante o conselho, o presbítero docente, os agentes, se envolverem com a igreja em termos de afeto mesmo. E assim, não eu vou aqui fingir um afeto, mas é realmente um relacionamento de amor, de vida na vida, de convívio, de os gabinetes pastorais aplicando essa firmeza doutrinária à vida, mostrando como eles vão mostrando, né, pelo aconselhamento bíblico, como é que essas verdades elas afetam significativamente a nossa vida no dia a dia, as nossas angústias. Então isso vai pavimentando um contexto de amor. A igreja vê que o reverendo Rodrigo, o reverendo Ronaldo, o reverendo Christopher, eles amam o Senhor e amam a igreja do Senhor e querem o melhor. E aí, nesse contexto de amor, abrindo a escritura, explicando, provando, argumentando com clareza e simplicidade, a igreja realmente... E aí você vai... Aí a gente pode alcançar também esses irmãos que às vezes têm uma história que termina ligando ao que foi ensinado com o que ele é e se discordar do que ele creu durante toda a vida, tá jogando fora ele mesmo. Então, assim, é realmente um movimento sensível e uma parte dessa geração tem realmente despertado para isso. Esperamos no Senhor que seja um processo de amadurecimento para um resultado melhor lá na frente, né, na nossa denominação e igreja do Senhor na forma geral. Que bênção, meu irmão. A gente fica, mais uma vez, grato por você ter vindo aqui. A nossa palavra para aqueles que nos ouvem, que estão vendo esse livro, é considerá-lo realmente como um material que vem para abençoar, que vem para ajudar a igreja cristã, evangélica e especialmente reformada aqui no Brasil. E ele não tem por objetivo trazer problemas, não tem por objetivo causar divisão, né? Ele não tem por objetivo inovar absolutamente nada, mas apenas falar daquilo que é próprio dos crentes, aquilo que é próprio da nossa tradição reformada e poder glorificar a Deus com a nossa fé em Jesus Cristo, com a nossa fé na sua palavra e na participação da comunidade, da história que o Senhor nos concedeu. Amém. Eu que agradeço, reverendo, mais uma vez o convite, poder falar sobre esse livro tão empolgante. Coisa boa, meu irmão. Que o Senhor abençoe. Coisa boa. E você que ficou conosco até agora, nós agradecemos e pedimos que você compartilhe esse episódio, que você possa falar dele para outras pessoas, porque esse é o nosso interesse, né? A gente quer abençoar mais, a gente quer poder alcançar mais pessoas a fim de que essas pessoas tomem conhecimento daquilo que a vida cristã está envolvida. Que Deus te abençoe e até a próxima.